Você sente isso? Esse vazio que te consome, silencioso, mas constante. Não é só falta de ânimo, preguiça, nem uma simples falta de direção. É como se algo tivesse sido arrancado de você. Como se você estivesse vagando por um caminho sem volta. E talvez você tenha até se acostumado com isso. Talvez até pense que isso é normal. Mas eu vou te dizer a verdade. Não é. O que você está sentindo é um sintoma. Um sintoma de algo muito maior. Algo que está envenenando os homens dessa geração. Esse problema que poucos reconhecem e quase ninguém ousa enfrentar é uma força coletiva construída ao longo de gerações e projetada para transformar homens em sombras de quem poderiam ser. Oh, I need to be a strong and masculine man because I want people looking at me and get women and whatever. I think that's toxic masculinity. Do you think society still values masculinity? I don't understand why would we need to value that. Acorda. Olha ao seu redor. Quantos homens você conhece que vivem em busca de validação vazia, que se perdem em uma vida de consumo, agarrados a conquistas superficiais? Esse é o meu carro novo. A status sem significado nenhum. Homens que medem seu valor pelo que acumulam, pelo que ostentam, mas que no fundo, estão vazios. Homens que desistiram antes mesmo de tentar. A pergunta é: e você? Você é um deles? Essa pergunta incomoda, eu sei, porque lá no fundo, você sente que algo tá errado. Que a vida que você leva não é a vida que você deveria estar vivendo. Que você tá sendo arrastado por uma corrente invisível que você não sabe explicar. A verdade é dura. E eu não vou suavizar isso pra você. Existe uma força, um sistema que empurra os homens pra esse vazio. Esse sistema foi meticulosamente construído para roubar a sua essência e apagar o fogo que deveria estar em cada um de nós. Se você não percebeu o que está acontecendo, será tarde demais. Você vai se perder completamente. Vai ser apenas mais um homem apagado. A geração que deveria ser a mais forte, a mais preparada, é a que está mais perdida. Os homens de hoje têm mais acesso à informação do que qualquer geração anterior. Eles têm mais oportunidades, mais recursos, mas são os mais vazios. Como isso pode fazer sentido? Bom, eu vou te explicar. Isso não aconteceu por acaso. Esse vazio é o resultado de uma estrutura social que opera para incentivar a mediocridade, a superficialidade e a falta de propósito. Uma sociedade que cria homens desconectados de suas raízes, que já não sabem mais o que significa ser homem. Homens frágeis, sem direção, vivendo uma vida que não escolheram. E pior, ainda achando que isso é normal. Deixa eu te contar uma história. Desde que você era criança, foi incentivado a se moldar, a se encaixar em padrões que nunca escolheu. A cultura da conformidade não quer homens com opinião forte, com desejos profundos. Ela quer homens obedientes, que aceitam as ordens, que seguem sem questionar. Quer que você seja um seguidor, sem voz, sem identidade, sem espírito verdadeiro. Essa cultura de conformidade te priva do direito de ser autêntico, transformando você em uma engrenagem de uma máquina muito maior do que você imagina. Desde cedo você foi ensinado a colocar a necessidade dos outros acima das suas. Você foi moldado para se encaixar, para ser aceito, para não incomodar. Essa cultura fez de você um homem que nunca aprendeu a questionar, que não sabe dizer não e que muitas vezes tem medo de lutar por aquilo que quer. Essa cultura quer homens conformados, acomodados, que obedeçam e não se arrisquem. Ela suga o seu poder, o seu impulso e a sua capacidade de se transformar. E a conformidade é o veneno mais eficaz, porque se infiltra em sua vida antes mesmo que você perceba. Ela age como uma doença lenta, roubando pouco a pouco a sua essência, até que você se torne apenas uma sombra. Essa mesma cultura da conformidade te empurra para o que a gente chama de consumismo. Você foi programado para buscar valor nas coisas que possui, no status que ostenta e na imagem que você projeta. Desde pequena, a sociedade ensinou você a desejar o que não precisava, a perseguir o que não tem valor e a
ser só mais um. Ela te levou a acreditar que o seu valor está nas suas posses, nos seguidores que você acumula, no número de likes que você recebe. Mas tudo isso é uma ilusão vazia. Essa sociedade atual não quer que você tenha uma vida plena. Ela quer que você tenha uma vida cheia de coisas e que gaste muito. Ela quer que você gaste, que consuma, que se afunde em dívidas, em jogos de azar e em desejos superficiais. Porque um homem que depende do consumo para se sentir completo é um homem facinho de controlar. A busca por aceitação e reconhecimento através do consumo é uma prisão invisível. Você se perde em uma vida de aparências, uma vida que não reflete quem você é. E no fundo, esse consumo desenfreado só aumenta o seu vazio, não preenche o seu vazio. Porque no fim das contas, nada que você possui define o homem que você realmente é. Agora me diz, a conformidade e o consumismo alimentam o que no final? Eu te falo, a mediocridade. Essa sociedade celebra o mínimo, um brinde à romantização da mediocridade. E essa é a estratégia. Homens que poderiam alcançar o máximo, que poderiam transformar o mundo, são reduzidos ao mínimo. Homens que poderiam fazer a diferença são encorajados a aceitar a mediocridade, a buscar apenas o suficiente para passar, para viver bem, para ter uma vida leve. A mediocridade é uma armadilha. Ela te faz acreditar que ambição e grandeza são perigosas, que sonhar grande é arriscado. Mas na verdade, ela tá te roubando a oportunidade de ser algo maior. E enquanto você se contenta com pouco, com o bom o suficiente, essa mesma sociedade garante que você nunca será uma ameaça. Você não tá entendendo? Essas forças estão moldando você, roubando a sua essência, apagando o seu propósito. Elas estão te desconectando daquilo que você deveria ser. A sociedade moderna quer homens frágeis, que não sabem o que significa ser forte, que não têm coragem de defender seus valores, que estão totalmente desconectados de suas próprias raízes. Porque homens com propósito são uma ameaça a esse sistema. Homens fortes, convictos, não são fáceis de manipular. Mas se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda resiste. Existe uma faísca, uma voz que se recusa a ser apagada. É a última lembrança do homem que você deveria ser e tá aí dentro. Essa voz é seu último grito. O último vestígio do homem autêntico que ainda existe, mas que tá preso, muitas vezes silenciado. Esse documentário é pra você, pra que você entenda o que tá em jogo, pra que você perceba que há uma saída pra fora desse ciclo, mas que ela exige coragem, responsabilidade e, acima de tudo, propósito. Estamos aqui pra abrir essa ferida e mostrar a realidade sem filtros, pra que pela primeira vez você enxergue o que realmente aconteceu com você e com todos os homens dessa geração. Agora vamos a um ponto que ninguém gosta de discutir: o equilíbrio entre o masculino e o feminino. O mundo se perdeu nessa guerra entre os polos. Hoje, além de tentarem destruir o propósito do homem masculino, existe uma tentativa de tentar destruir os próprios conceitos de gênero, de eliminar as características que tornam o masculino e o feminino tão poderosos quando trabalham juntos. Ao invés de coexistirem e se complementarem, criamos uma cultura de competição, uma disputa que só tem enfraquecido ambos, distorcendo o papel de cada um e, pior, destruindo o respeito e a harmonia entre homem e mulher. A ciência da psicologia evolutiva nos mostra que homens e mulheres desenvolveram características complementares ao longo de milhares de anos. A atração entre os polos masculino e feminino foi essencial para a sobrevivência da espécie humana, criando uma parceria onde cada lado trazia forças específicas para o equilíbrio e para o crescimento. O masculino, historicamente, simboliza a proteção, a provisão e a ação. E o feminino simboliza a nutrição, a conexão e a intuição. E juntos, esses traços não são apenas complementares, mas indispensáveis. Pesquisas demonstram que esses padrões psicológicos, essas inclinações para diferentes tipos de comportamento são profundos e transcendem culturas. Homens e mulheres estão programados para se atraírem por essas qualidades distintas, porque eles criam uma harmonia e um sentido de completude. O problema começa quando a sociedade moderna, apoiada em ideologias extremas, nos ensina a ver o outro gênero como rival, como adversário, como uma ameaça a ser superada, o que no fundo não faz sentido nenhum. Hoje,
Ideologias radicais de ambos os lados, de um lado o feminismo radical, do outro o movimento Red Pill radical, criaram uma linha divisória que só cresce. Esses extremos alimentam a visão de que o outro é o inimigo, de que o masculino e o feminino devem competir e não colaborar. A psicologia das relações nos diz que essa competição incessante rompe com a essência dos relacionamentos, rompe com a essência das relações humanas, criando barreiras emocionais que nos impedem de experimentar a intimidade genuína e a conexão real. Ao contrário do que pregam esses extremos, a neurociência revela que o cérebro humano é projetado para o vínculo. Nossos sistemas de recompensa são ativados pela confiança e pela conexão autêntica, pela sensação de segurança em um relacionamento, onde ambos, o masculino e o feminino, estão em equilíbrio. Quando nos sentimos em guerra, o nosso corpo reage com estresse, ansiedade e insegurança. Uma relação baseada em respeito e apoio mútuo, por outro lado, ativa o sistema límbico de uma forma que promove o bem-estar e a satisfação mental. As pessoas esqueceram o que é amar de verdade, o que é construir uma parceria genuína. Ao invés de se conectarem, elas se fecham nos seus próprios interesses e medos. Hoje, relações são construídas com uma mentalidade de troca. As mulheres exigem status, carros, que o homem seja um provedor máximo, e os homens, em troca, esperam recompensas como sexo, antes mesmo de se entregarem genuinamente para uma mulher ou de querer conhecer ela. Cada um tá tão centrado no próprio umbigo que a autenticidade dos relacionamentos se dissolveu. Tudo se tornou uma moeda de troca. A ciência social nos mostra que essa mentalidade leva ao individualismo extremo, onde cada pessoa se torna isolada e autocentrada. Quando você começa a ver relacionamentos como uma troca de interesses, não existe mais conexão genuína. Estudos demonstram que relações baseadas em interesses superficiais tendem a ter menos longevidade e menos satisfação. É óbvio, o que deveria ser uma troca natural entre duas forças opostas e complementares se transforma em uma transação calculada. Olha, a verdadeira segurança, como explica a psicologia da autossuficiência, vem de estar centrado em quem você é. Um homem que cuida da sua mente e das suas próprias ações, que investe em seu próprio desenvolvimento, que não depende da validação externa. Esse é o cara. Ele pode até se magoar, mas ele não se afunda. Porque ele é completo, independente das circunstâncias ao seu redor. Ele entende o que ele traz de valor, porque ele sabe que o valor dele tá em controle no que ele faz e não o que os outros fazem. Um homem que tá focado no seu propósito, no seu próprio desenvolvimento, nas suas próprias habilidades, na sua própria força, ele não teme o comportamento de uma mulher. Ele não vive preocupado em ser trocado ou traído ou a verdade obscura por trás das mulheres. A psicologia masculina nos diz que homens com alta autoestima e foco no seu próprio desenvolvimento têm maior resiliência emocional, porque eles constroem uma base interna que não depende da aprovação de mulher ou da atitude de terceiros. Ele não se perde em ciúmes ou insegurança, ele observa, ele analisa e ele segue adiante quando vê alguém que não está em sintonia com seus valores. Ele simplesmente se afasta porque ele tem um propósito para seguir. Um homem de propósito, segundo a psicologia evolutiva, não se torna provedor para conquistar alguém. Esse é o problema que vocês não entendem. Ele faz isso porque é parte da sua essência, porque ele está alinhado com a sua própria natureza. Ele lidera a própria vida e oferece valor para quem está ao seu redor, sem esperar nada em troca. Ele paga a conta, ele realiza, ele protege, porque essa é sua natureza. E as mulheres que se relacionam com ele reconhecem isso, sentem essa segurança e respeitam essa autenticidade. Isso é o equilíbrio natural. Se por algum motivo a mulher que foi no encontro com ele e ele pagou a conta não está alinhada com ele, ele nunca mais vai pagar a conta para ela, porque ele nunca mais vai convidar ela. Quando ambos, o masculino e o feminino, estão seguros em si mesmos, o relacionamento se torna uma dança harmoniosa, uma troca autêntica e respeitosa. A ciência das relações nos diz que quando há confiança e segurança de ambos os lados, o vínculo se torna muito mais forte. A satisfação só aumenta e ambos crescem juntos. Em um relacionamento equilibrado, não há necessidade de dominar ou se impor, porque ambos estão completos em si mesmos, seguindo sua própria natureza. Liberdade é se libertar dessa necessidade de competir, de provar algo pro outro gênero. Quando você alcança essa paz interna, o feminino ao seu lado não é uma ameaça, é um complemento. E você começa a atrair naturalmente mulheres. E isso, no fundo, é o verdadeiro poder do homem. Respeitar a sua própria natureza e atrair a mulher que respeita a própria natureza.
Tá, mas agora vamos falar das consequências. Porque se você não percebe onde tudo isso leva, talvez você ache que o problema não é tão grande assim. Mas na verdade ele é. E eu vou te dizer exatamente o porquê. O homem que vive sem propósito, com as relações desequilibradas, que se deixa levar pela apatia, pela insegurança, pela guerra de ego, pela busca superficial de validação, esse homem tá condenado. Ele vai passar a vida toda sentindo que tá faltando algo. E sabe qual que é o pior? Ele nunca vai entender exatamente o que é. Quando você vive desconectado de si mesmo, cada dia é só uma repetição. Você se levanta, faz o que esperam que você faça, mas nada disso te preenche. E essa sensação, esse vazio vai te perseguir. Você vai começar a perceber que o mundo não tem nada para te oferecer porque você nunca teve coragem de oferecer algo verdadeiro de si mesmo para o mundo. Você já viu aqueles caras que estão sempre insatisfeitos? Que nunca parecem estar bem. Eles se jogam em vícios, em relacionamentos tóxicos, em distrações, mas nada parece funcionar e dar certo. Eles tentam encontrar respostas em todo lugar, menos dentro deles. E é isso que você se torna quando ignora o seu próprio propósito. Olha, eu vou ser bem direto com você. A consequência de seguir sem propósito é passar uma vida de mediocridade. É acordar um dia e perceber que você nunca realmente viveu, que você só existiu, que não fez diferença nenhuma. E eu sei que essa não é a vida que você quer. Se você continuar ignorando o que realmente importa, sabe o que te espera no fim da linha? Uma velhice solitária e amarga, cheio de arrependimentos. Uma vida que nunca foi sua de verdade. Você vai olhar para trás e ver que o tempo passou e você não construiu nada. Porque tudo que você fez foi reagir e nunca agir com a própria força. Homens que vivem sem propósito acabam sendo levados pelo que está ao seu redor. Eles se tornam vulneráveis, fáceis de manipular, porque não tem um centro de verdade dentro deles. Eles se deixam levar pela maré, pelas opiniões dos outros, pelas modas, pelas tendências. Eles são vítimas fácil para qualquer ideia vazia que apareça. Tem muita gente do outro lado agora falando: não, isso é um exagero, que essa apatia não tem tanto impacto assim. Mas eu vou ser sincero com você. Uma vida sem propósito e evolução vai te devorar por dentro. E isso acontece lentamente, até o dia em que você não vai saber mais quem é você. Você vai se olhar no espelho e ver uma sombra de quem poderia ter sido. Alguém que viveu a vida dos outros, mas nunca a sua. Imagina o que isso faz com seus relacionamentos, com as pessoas que estão ao seu redor. Um homem sem propósito não consegue manter relacionamentos verdadeiros. Ele vive em conflito com ele mesmo, com os outros, porque ele não está inteiro. E como você vai compartilhar sua vida, seu coração, se você nem sabe quem você é? Essa é a consequência. Não é só você que perde, são as pessoas ao seu redor que perdem. É o mundo que perde um homem que poderia ter feito diferença. Um homem que poderia ter vivido a verdade, mas escolheu se acomodar. Escolheu o caminho fácil, o caminho de não pensar, de não questionar, de só seguir em frente como se tudo estivesse bem. Então eu vou te perguntar agora, de homem para homem, é isso que você quer? Quer passar a vida inteira ignorando esse vazio? Quer se tornar mais um que só existe vaga pela terra e não vive de verdade? Eu tô te dizendo isso porque alguém precisa dizer: eu não tô aqui pra te agradar. Eu tô aqui pra te mostrar o que tá em jogo. E se você não fizer nada, meu amigo, ninguém vai fazer por você. Se você não levantar agora e decidir que quer ser mais do que isso, você vai ser só mais um. E ninguém, absolutamente ninguém, vai lembrar de você. Não como alguém que fez a diferença, mas como alguém que simplesmente só existiu. Você quer continuar assim? Ou quer se tornar alguém de propósito? Alguém que vive uma vida que vale a pena ser vivida, que causa inspiração. Mas eu quero que você entenda que há um caminho, uma saída real e concreta. O propósito não é um conceito abstrato. A psicologia e a ciência nos mostram que uma vida com propósito é fundamental para a nossa saúde mental, física e emocional. O propósito é o alicerce da autorrealização, aquilo que nos dá direção, que guia as nossas ações e que traz significado para cada dia da nossa vida. Se você estudar a psicologia do propósito,
você vai ver que homens que vivem de acordo com uma missão se sentem muito mais completos e satisfeitos. O psicólogo Abraham Maslow desenvolveu a hierarquia das necessidades, onde a autorrealização, que só vem através do propósito, está no topo. Para a gente se sentir completo, para a gente sentir que a nossa vida está valendo a pena, precisamos de uma razão, de algo maior que nos faça acordar todos os dias com determinação. Sem isso, somos apenas sobreviventes, arrastados pelo fluxo natural das expectativas. A neurociência explica que a motivação não surge do nada. O nosso cérebro libera dopamina, um neurotransmissor associado à sensação de recompensa, quando estamos em busca de objetivos claros e significativos. Quando você vive com um propósito, cada ação que toma em direção a esse propósito libera dopamina, criando um ciclo de motivação e satisfação real. Ou seja, o propósito não é só um ideal, ele é uma necessidade biológica do homem. Um homem que vive para um objetivo autêntico e experimenta uma vida plena, ele se sente muito mais energizado por uma força interna. Agora eu quero te tirar do mundo das fantasias e das ilusões. A gente não tá falando de heróis fictícios, de personagens idealizados que nunca enfrentaram os desafios do mundo real. Vamos falar de homens de carne e osso. Homens que enfrentaram as dificuldades, que caíram e se levantaram, que viveram com um propósito e deixaram um legado real. Esses são exemplos de propósito que você precisa na sua vida como um homem. Esses homens que eu vou te mostrar não eram perfeitos. Eles erraram, tiveram fraquezas, mas a diferença é que eles viveram com integridade. Cada um deles traz uma lição, um princípio que qualquer homem pode adotar para viver com mais propósito. Porque o propósito não é um destino inalcançável. Ele é construído todos os dias, com cada atitude e decisão. Imagine um homem que a cada segundo coloca sua vida nas mãos da própria habilidade. Senna larga na quarta posição, pode perder a quarta posição. Ayrton Senna já assume a ponta no Grande Prêmio da Europa. Um homem que desafiava os limites com uma segurança que ultrapassava o comum, mesmo sabendo dos riscos que enfrentava. Esse homem era Ayrton Senna. Aí Ayrton Senna na metade da última volta. Ele já viu a câmera posicionada e fez um sinal de V de vitória. Aí vem Senna o Brasil na frente. Mas o que estava por trás dessa confiança inabalável? Senna não dependia da aprovação de ninguém para acreditar em si mesmo. Ele construía sua confiança a cada treino, em cada volta, ao conhecer seus próprios limites e superá-los. Ele nos ensina que a verdadeira confiança não é uma sensação passageira, mas é um estado sólido, construído por meio da dedicação e do aprimoramento constante. Para ele, o segredo da confiança era simples: dedicação incansável. Ele treinava quando ninguém estava vendo, e a cada pequeno passo, sua confiança se tornava inabalável. Dica prática: no mesmo dia, escolha uma tarefa que você quer melhorar, seja ela uma habilidade profissional, física ou pessoal, e dedique pelo menos 15 minutos a ela de forma consistente, sem falhar. A confiança se constrói no progresso diário e no esforço. Crie um compromisso diário com o seu progresso e observe como a confiança cresce com o tempo. Agora, pense em alguém que passou quase 3 décadas em uma cela, privado de liberdade, mas que nunca perdeu sua força interior. Alguém que, mesmo diante da opressão, se manteve firme, fiel ao seu propósito. Esse homem era Nelson Mandela. Como que ele conseguia manter sua resiliência em uma situação que quebraria a maioria? Mandela nos mostra que a resiliência verdadeira vem de um motivo maior do que o próprio sofrimento. Ele sabia que a sua luta não era só por ele, mas por todos que sofriam ao seu redor. Ele encontrou na sua missão uma razão tão poderosa que cada dia na prisão era um passo para uma vitória futura. Ele nos ensina que a resiliência vem de você enxergar o propósito nas dificuldades, de ver o que está em jogo
Para um homem de propósito, resistir não é uma opção, é uma obrigação, porque ele sabe que a sua causa vale cada sacrifício. Dica prática: escolha um desafio que você está enfrentando e escreva ele em um papel. Ao lado, anote por que esse desafio é importante para o seu crescimento e o que você vai ganhar ao superá-lo e como ele te fortalece. Essa clareza te ajuda a enxergar o propósito nas dificuldades e a encontrar força para resistir. Imagina ser odiado por muitos, criticado, punido e ainda assim continuar fiel a quem você realmente é. No. At our party we'll have Aretha Franklin, Stevie Wonder and... Muhammad Ali não era só um lutador no ringue. Ele era um lutador na vida. Ele se recusava a se moldar para agradar os outros, se recusava a adotar um papel que não fosse verdadeiro para ele. Mas por que Ali é um exemplo tão poderoso de autenticidade? Ali nos ensina que a autenticidade é a força que sustenta a verdadeira confiança. Ele nunca pediu desculpas por ser quem ele era. Ele nunca baixou a cabeça diante de críticas. Ele acreditava que a verdade e a força de um homem vem de ser fiel a si mesmo. Não importa as consequências. Ali mostra que a autenticidade é a essência de um homem de propósito. Porque quando você vive de acordo com o que acredita, sem se preocupar em agradar a todos, você se torna inabalável, blindado. Sua aprovação vem de dentro e essa é a base da verdadeira liberdade. Dica prática: escolha um aspecto da sua personalidade ou opinião que você normalmente tenta esconder ou ajustar para agradar aos outros. E durante o dia, se mantenha fiel a essa opinião, sem esconder ou se desculpar. Pode ser uma opinião, ou até um valor teu, ou até um estilo pessoal que você tem. A autenticidade é cultivada quando você para de se moldar, quando você começa a viver de acordo com quem você realmente é. Use sua autenticidade como um filtro, e os verdadeiros ficarão. Agora, visualiza alguém que pensa tão à frente do seu tempo que o mundo não consegue acompanhar. Um homem que não trabalha apenas para o presente, mas para um futuro que poucos conseguem imaginar. Esse homem é o Elon Musk. O que faz com que ele continue, mesmo diante de fracasso e desafios quase impossíveis? Para Musk, a visão não é um sonho, é um plano. Uma missão que ele se compromete a realizar. Ele enfrenta a falência, enfrenta a crítica, mas não desvia do caminho, porque ele sabe exatamente o que ele quer e aonde ele quer chegar. A lição de Musk é muito clara. Um homem de propósito tem uma visão que guia cada passo, cada decisão. Essa visão é o farol que mantém ele no rumo, não importa o quanto pareça difícil. Quando você encontra a sua visão, cada desafio se torna uma parte da construção do que você deseja. Essa visão é o que te mantém firme e inabalável. Dica prática: escreva em uma frase a visão que você quer alcançar na sua vida. Algo que vai além dos seus objetivos imediatos. Defina o impacto que você quer ter no mundo ou na vida e revisite essa frase todos os dias, se lembrando do porquê essa visão é tão importante para você. Isso vai manter sua motivação em dias de dificuldade. So, get in the car, get to the gym, get there, and as I'm walking onto the court, who do I see? I see Kobe Bryant, already working out. So once I set my foot across that line, I started working out. And so I worked out for a good hour and a half. And when I came off, after I was done, I sat down, and of course I still heard the ball bouncing. I looked down, I'm like, this guy's still working out. Esse cara acorda antes do amanhecer, todos os dias, para treinar sozinho, enquanto o resto do mundo ainda dorme. Imagina dedicar sua vida ao aprimoramento constante, sabendo que cada treino, cada repetição te leva a um passo mais perto da excelência. Esse era Kobe Bryant. Mas o que fazer de Kobe ser tão disciplinado assim? Kobe não esperava motivação. Ele entendia que o sucesso era construído nas pequenas ações diárias, longe dos aplausos, longe dos holofotes. Ele nos ensina que a disciplina é o alicerce de todo propósito. Sem ela, o propósito se torna apenas uma ideia. A disciplina é o que transforma ideia em realidade. Ele não era só talentoso, ele era um trabalhador incansável.
E qualquer homem pode adotar essa mentalidade. A mentalidade mamba. If everybody's going to get up at 4, I'm going to get up at 2. Right? How do you develop that, or where do you learn that from? Well, I think it's just it's just a matter of what's important to you, and what's important to you for whatever reason. I felt like I didn't feel good about myself if I wasn't doing everything I could to be the best version of myself. A disciplina é uma escolha diária. E ela é a chave para transformar qualquer homem e qualquer objetivo em conquista. Dica prática: escolha um pequeno hábito para praticar todos os dias, algo que contribua para o seu objetivo. Pode ser um exercício físico, uma leitura diária ou até um momento de reflexão. A disciplina é construída na consistência. E ao praticar um pequeno hábito todos os dias, você fortalece a sua capacidade de compromisso. All in favor of Steve Jobs? Agora imagine um cara que, mesmo após ser demitido da própria empresa, voltou mais forte, mais determinado e transformou não apenas a indústria da tecnologia, mas também o mundo. Esse era Steve Jobs. Ele não desistiu, mesmo quando o mundo parecia estar contra ele. Mas o que fez Jobs se tornar um ícone tão poderoso? Para Jobs, a persistência era a chave do sucesso. Ele entendia que o caminho era árduo, mas que ao manter o foco, ele conseguia criar algo duradouro. Jobs nos ensina que a persistência, aliada à visão, pode transformar qualquer obstáculo em uma oportunidade. Ele nos mostra que um homem de propósito não se rende às primeiras dificuldades. Ele persiste, ele aprende, ele dá a volta por cima e volta mais forte. Dica prática: escolha um projeto ou uma meta que você tenha abandonado e reinicie hoje mesmo. Mesmo com um pequeno passo. Persistência significa não desistir após o primeiro obstáculo. Revise o que você aprendeu com as suas tentativas anteriores e use isso para seguir em frente e voltar melhor. Imagine um homem que decidiu desafiar todos os limites do corpo e da mente. Get it, 17. You don't know me, son. Get it, 18. You don't know me, son. David Goggins, um dos homens mais casca-grossas do planeta. Ele não apenas se provou em condições extremas, mas transformou a dor em uma ferramenta para crescer. Ele nos mostra que o domínio sobre si mesmo é a base de qualquer progresso. Para Goggins, a dor e o desconforto são caminhos para se tornar mais forte. Ele prova que o maior inimigo que enfrentamos é o interno e que ao dominar a própria mente, você domina tudo. Ele é um exemplo de que domínio pessoal vem de uma disposição para se confrontar e superar suas próprias limitações, enfrentando o desconforto como uma nova chance de crescer e colocando ele como seu melhor amigo. Dica prática: enfrente um desconforto hoje. Pode ser algo pequeno, como um exercício físico ou algo que você evita e tem medo. Encare isso como um treino de domínio pessoal, lembrando que cada vitória sobre o desconforto fortalece cada vez mais a sua mente. Eu precisava trazer esse cara. Imagina alguém que dedicou a vida para servir os outros, que acreditava no poder do amor e da generosidade como força de transformação. Mahatma Gandhi nos ensinou que a verdadeira grandeza vem do serviço, que liderar com um propósito significa colocar o bem dos outros em primeiro lugar às vezes. Para Gandhi, a generosidade não era uma fraqueza, mas uma força. Ele acreditava que servir os outros é o caminho para a paz interior e para uma vida plena. Ele nos mostra que um homem de propósito também é um homem generoso. Um homem que entende que seu poder e sucesso não são apenas para ele, mas para todos ao seu redor. Dica prática: hoje, faça algo por alguém sem esperar nada em troca. Pode ser uma ação pequena, mas que cause impacto na vida de alguém. A generosidade fortalece o propósito e nos conecta com o que realmente importa nessa vida. O penúltimo cara me inspirou muito. Imagina alguém que saiu de uma pequena vila na Áustria e construiu uma das carreiras mais inspiradoras do mundo. Desde o fisiculturismo até o cinema e a política. Arnold Schwarzenegger é o exemplo vivo de que determinação e visão de futuro
podem transformar qualquer obstáculo em uma grande conquista. Arnold nunca deixou seu passado definir o seu futuro. Ele sabia onde queria chegar e seguiu em frente, ignorando os pessimistas, superando barreiras de idioma, cultura e expectativas. Ele ensina que, quando você tem uma visão e determinação para seguir adiante, apesar de tudo, tudo se torna possível. Tudo mesmo. Dica prática: defina uma meta ousada, algo que parece distante ou até desafiador. Escreva um plano com pequenos passos e se comprometa a dar o primeiro passo hoje. Grandes realizações começam com uma pequena ação determinada. Não esquece disso. Esses homens não eram perfeitos. Eles tinham falhas, tinham limites, mas eles viveram seus valores. E é isso que fez deles exemplos de propósito, exemplos de uma vida vivida com integridade. Cada um deles mostra que esses princípios, confiança, resiliência, autenticidade, visão, disciplina, coragem e responsabilidade, não são só palavras, são escolhas. Escolhas que dia após dia constroem um homem de propósito. Você não está entendendo? Você tem a chave de adotar esses valores e se tornar o homem que deseja ser. Você não precisa nascer com talentos especiais. Você só precisa da decisão de fazer essas escolhas todos os dias. A decisão de confiar em si, de resistir, de ser autêntico, de manter uma visão e de ser disciplinado, ser corajoso e também responsável, de estudar, nem que seja um pouco por dia. Melhore. Tá ridiculamente fácil de ser melhor nos dias de hoje. A grande diferença desses homens não tá apenas em suas habilidades, tá na sua capacidade de aprender constantemente. Homens de propósito são eternos estudantes. Eles absorvem conhecimento em todas as formas possíveis. Olhe para alguém como Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios da humanidade. Ele nunca parou de aprender, de questionar, de explorar o desconhecido. Ele entendia que cada nova habilidade, cada novo conhecimento era uma peça do quebra-cabeça da sua grande obra. E é isso que você precisa entender. O conhecimento é uma arma poderosa. Quanto mais você aprende, mais você se torna um homem completo, capaz de ser o que você quiser e enfrentar tudo que aparecer na sua frente. Olha ao seu redor, cara. A gente tá numa era de distrações, onde tudo que é importante, tudo que é real parece estar escorregando pelos nossos dedos. A família, o propósito, o respeito próprio, o valor do tempo, da masculinidade, tudo tá sendo esmagado por uma cultura que quer te ter distraído, que te quer ver preso em uma tela, sedento por dopamina, buscando migalhas de validação em redes sociais, em fotos, em vidas que nem são reais. E enquanto isso, o que acontece com você? Você tá se desconectando. Desconectando de quem realmente é, do seu valor, da sua força, da sua confiança, da sua essência. A natureza, que deveria ser seu refúgio, seu lugar de paz, é agora algo distante, quase que estranho. O mundo ao seu redor é uma realidade digital, artificial, que rouba a sua energia, o seu foco, a sua capacidade de ver o que realmente importa. E o preço disso é sua alma, é sua masculinidade, é a sua vida, cara. Mas essa não é a sua natureza. A natureza de um homem é ser forte, é ser o alicerce da sua família, é ser alguém que se conhece, que sabe o seu valor, que vive por algo maior do que ele mesmo. E no fundo, você sabe disso. Você sabe que não nasceu para ser só um entre milhões, sem voz, sem propósito, sem identidade. Você nasceu para construir, para proteger, para liderar, mas isso não acontece por acaso. Isso não é algo que você ganha, é algo que você conquista, algo que você precisa criar com cada escolha, cada sacrifício, cada ato de coragem. Estamos em uma época onde tudo que é profundo está sendo trocado pelo superficial, onde os relacionamentos são descartáveis, onde o valor das coisas é medido por quantas curtidas você recebe, onde a família, que deveria ser sagrada, está sendo destruída, ridicularizada, desvalorizada. E isso é o que está matando a nossa geração. O que está acabando com o futuro. Eu, você, nós somos os únicos que podem mudar isso. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão. Ser alguém que não se vende, que não se deixa moldar pelo mundo ao seu redor. Um homem que cria o
próprio caminho. E ser um homem de propósito não é fácil. Vai exigir que você vá além do que conhece. Vai exigir que você enfrente as sombras dentro de você que às vezes você está escondendo. Que lute contra seus próprios vícios, suas próprias fraquezas. Vai exigir que você seja mais forte do que nunca, mais verdadeiro também e mais comprometido. Mas é isso que vai te dar o poder de ser livre. Livre das expectativas dos outros. Livre das distrações. Livre do vazio. Esse é o chamado para sua vida. Buscar conhecimento, evoluir como homem, do jeitinho que deve ser. Um homem que constrói, que deixa um legado. O mundo não precisa de mais um espectador. Ele precisa de homens de verdade. Homens que tenham a coragem de viver por algo que vale a pena. E a jornada é sua. E a escolha também. Você pode continuar vivendo no mesmo caminho, vivendo uma vida pela metade, uma vida que no fundo você sabe que não é a que você deseja viver, ou você pode decidir, aqui e agora, que vai se tornar um homem de propósito. Alguém que daqui 5, 10, 20 anos vai olhar para trás e sentir orgulho da vida que construiu. Você chegou até aqui porque sente que algo tá errado. Não apenas com o mundo, mas dentro de você. Esse documentário não foi feito para te agradar. Ele foi feito para te acordar, para te mostrar que ser homem sem propósito, sem habilidades, é viver uma vida sem significado, vazia. E agora você entendeu isso. Tá na hora de você agir. Ser um homem de propósito não é apenas sobre força, disciplina, seja disciplinado. É sobre equilíbrio, sobre o conjunto de habilidades certas. É sobre ser rico, confiante, desejado, mas não da forma rasa e superficial que vendem por aí. É sobre conquistar riqueza com valor, confiança com autenticidade, desejo com respeito. Porque um homem de propósito é aquele que domina as 3 esferas mais importantes da vida masculina. Anota: sucesso financeiro, poder pessoal e magnetismo social. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos homens você conhece que realmente possuem isso? Quantos homens no seu ciclo social? Quantos conseguem viver como líderes das próprias vidas, sem se curvar à modernidade? Quantos? Sem se perder na validação vazia do Instagram, da internet, que destrói a sua essência? Quantos? Se você tá aqui, é porque você percebeu que quer mais. Você quer ser mais. E é por isso que você vai ser mais. E foi pensando nisso que eu criei o projeto RCD, Rico, Confiante e Desejado. O treinamento mais completo de desenvolvimento masculino que você já viu na sua vida. Não é só um curso. É um mapa que você precisa para sair de onde você tá e alcançar tudo aquilo que você sabe que merece, mas que nunca soube como conquistar. Dentro do RCD, você vai aprender um conjunto de comportamento, habilidades e mentalidades. Como construir riqueza de forma inteligente e prática, entendendo que o dinheiro não é o objetivo, mas é a ferramenta para você viver com mais liberdade. Como você pode ser confiante de verdade, eliminando o medo, a insegurança, a procrastinação e as crenças limitantes que todo homem tem, que impedem você de ser o homem que você nasceu para ser. E como se tornar verdadeiramente desejado, não apenas pelas mulheres, mas pela vida. Porque quando você se torna magnético, você encanta, tudo começa a girar ao teu redor. Oportunidades, respeito, admiração. Você se torna o homem desejado, admirado. Mas eu vou ser direto com você. Isso não é para todos. Se você quer uma formulinha mágica de curso que promete mudar a tua vida igual o joguinho de cassino sem esforço, pode parar por aqui e fechar esse vídeo. O RCD é para homens que estão prontos para agir, para estudar, homens que entendem que o sucesso vem da transformação interna e da conquista de conhecimento e habilidades certas, e também da ação. O que eu tô te oferecendo é o caminho para você assumir o controle da sua vida, para que você deixe de ser um espectador passivo e se torne o jogador principal da sua história, do seu jogo chamado vida. Esse é nosso jogo, a performance. Esse treinamento não é só um investimento no seu futuro. É um rompimento com o passado que te prende. É uma ressurreição. É um renascimento. Agora a escolha é sua. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, aceitando o que o sistema quer que você seja, um homem comum, medíocre, sem direção, sem habilidades, sem propósito, apenas sobrevivendo. Ou você pode clicar no primeiro link da descrição agora
e dá o primeiro passo para se tornar um homem rico, confiante e desejado, aprendendo um conjunto de habilidades que em torno de 3 a 4 meses você muda e transforma a sua vida. A decisão está nas suas mãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nada vai mudar até que você mude. O RCD está aqui e pode ser o projeto da sua vida. A pergunta é: você está pronto para o projeto RCD? Porque a partir de agora, você vai ser o novo líder da sua própria vida.